E aí, pessoal, tudo bem? É, Meus sentimentos a quase 70 mil brasileiros que já morreram pela pandemia do coronavírus. E mais de 1 milhão, 1,4 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas que já se contaminaram com coronavírus. Sentimentos profundos a essas pessoas. E meu descontentamento com um governo imprudente, que quando nós tínhamos 20 mortos no país, o seu Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ele disse que isso era apenas uma gripinha. E naquela curva criado aí pelas redes sociais, ele foi dizendo bobagem atrás de bobagem. Foi descumprindo as promessas que ele fez ao povo brasileiro. Quando a gente ouve falar, por exemplo, daquelas pessoas que estão sofrendo, os comerciantes que acreditaram nele, os microempresários que acreditaram nele e até hoje não conseguiram um tostão de empréstimo dos bancos privados. Porque a crise tem duas formas de se resolver, seria o empréstimo para os microempresários dos bancos privados e a ajuda emergencial dos bancos públicos. Teria Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mais Caixa Econômica, que usa um dispositivo antigo do governo Lula, que seria o Bolsa Família e o CadÚnico. Que se não fosse isso, se não houvesse isso, que é uma herança lá da época ainda do PSDB, que era chamado Plano Estudantil, que depois se tornou Plano Bolsa Família, e também Minha Casa, Minha Vida. Se não fosse isso, muitos outros já teriam morrido. E eu estava conversando com a minha esposa há pouco tempo que os seguidores do Bozo acreditaram nele. Porque ele, olha só, deu esperanças para o povo. Só que ele não é um estadista. Um estadista, gente, ele não posa em foto com pacote de cloroquina na mão, dizendo que agora está com coronavírus, que ele dizia que ele
era uma gripinha, após ser testado positivo. Uns dizem que é, outros dizem que não é. É uma guerra nas redes sociais, mas tem o lado dos empresários que estão desesperados. Por quê? Porque levam uma vida de conforto, levam uma vida de carrões, levam uma vida de ter um pequeno comércio. E como eu sempre, há 4 anos eu denuncio aqui, a classe média quer viver como classe rica. E o que acontece? Neste momento, o governador ele tem que ser prudente. Por quê? Porque se a curva da doença ela não desce, ele tem que proclamar lockdown. E ele tem que ir flexibilizando aos poucos a liberação das lojas, dos restaurantes e os serviços essenciais. O que não é, não tem jeito. Por quê? Porque no início, se o presidente tivesse tomado uma decisão correta com seus eleitores, com o Brasil, porque a partir do momento que um presidente ganha, ele é presidente do Brasil. Mas as palavras desse presidente, ele chegou a dizer que ele não era presidente do Nordeste. Quem era presidente do Nordeste era o Haddad, porque ele não teve muito voto. E desde o início da pandemia, dia após dia, ele aparecia ali na Praça dos Três Poderes, no Palácio, ali com seu grupo de bandeira nas costas, e perturbando os outros, e atrapalhando os enfermeiros que queriam trabalhar, e atrapalhando todo mundo, e forçando a barra. E nós estamos vendo aí o resultado. Quantas vezes a lágrima escorreu dos meus olhos. Dado que eu tenho um grupo de oração, eu tenho muitos grupos de WhatsApp, Face, o meu canal, mas eu também tenho um novo canal, mas eu tenho também um grupo de oração. E as notícias chegam. Olha, aquele menino de 29 anos, que era da Polícia Militar, que não usou máscara, morreu. Aquele outro que precisou ir trabalhar, era enfermeiro, precisou ir trabalhar para ajudar os doentes, morreu. Aquela pessoa de idade que através de um vetor, de um garoto que saiu na rua e não usou máscara, trouxe o vírus para casa, contaminou a pessoa de idade e essa pessoa morreu. Aquelas pessoas que iam em manifestação do Bolsonaro e não obedeciam e resistiam aos governadores e aos prefeitos, morreram. Morreu por causa de desobediência. Aí vem falar comigo, o senhor é bispo, você está desobedecendo ao presidente da República. Rapaz, eu tenho que preservar a vida, eu tenho que desejar que haja vida, eu trabalho com direitos humanos. Ontem, por exemplo, porque nós já estamos na madrugada, olha, o presidente ele vetou ajuda aos índios, às tribos indígenas, de água, de alimento, de manter a ajuda emergencial
para as tribos indígenas, sendo que as tribos já têm 12 mil índios contaminados, já dizimados, porque desde o descobrimento do Brasil, eles já vinham sendo dizimados pelos povos estrangeiros. E agora são dizimados pelos garimpeiros, pelo pessoal do agronegócio, e que querem, vão lá para o Maranhão, vão para a Amazônia, vão para tanto lugar destruir os índios. E agora o presidente genocida, porque isso é genocídio, gente. Isso é o que Hitler fez. O Hitler não tinha pena de ninguém. Um presidente que não tem pena de ninguém. Ao ponto de colocar os seus próprios... as pessoas que trabalham para ele correndo o risco. A troco de quê? Gente, se você é um presidente da República, se você é um político, você deve intensificar o combate à doença, à tragédia. Você precisa liberar, ir atrás dos recursos. Quantas pessoas morreram na fila esperando R$600 e nunca chegou? Eu sou autônomo. Eu mesmo fiz aquela chamada lá, aquele pedido lá, terminou até o prazo, nunca veio nada. Nunca veio nada. Mas eu tenho amigos que me ajudam. Tenho amigos. Hoje mesmo um ligou e falou, ó, se a coisa estiver pegando aí, fala comigo, tá? Se faltar as coisas, nós vamos aí. Quantas pessoas estão fazendo isso com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos? Agora, uma vergonha, 226 mil funcionários públicos receberam, 70 mil soldados do exército receberam R$600, enquanto pessoas estão morrendo na fila. Eu lembro que logo que começou, eu fui com a minha família na Caixa Econômica, Jacaraípe, e ali tinha uma fila. Nós começamos 9 horas da manhã. Eu saí de lá meio-dia. Na minha frente tinha uma senhora de uma certa idade, cerca de 70, 75 anos, 80 anos. Ela uma menina loirinha e um rapaz doente e um outro menininho. Não receberam nada. Tomamos chuva, gente tossindo na cara do outro. Enquanto o Bolsonaro ficava lá no palácio, dizendo, olha, é os comunistas, é os petistas, é o Mandetta, é fulano de tal, que é contra mim. Mas desde 2016, quando eu conheci essa pessoa, esse presidente da República, pessoalmente, eu venho falando. Eu tenho um vídeo onde eu mostro um outdoor dele lá em Vila Velha, onde empresários apoiavam ele para negócio de liberação de arma. Ali eu 2.500 comentários me xingando, me falando que eu era bispo do capeta, que eu era isso, que eu era aquilo. Já que eu cheguei a alertar pessoas dos meus grupos de Zap,
não vai para a manifestação. Não, eu vou, meu capitão mandou, eu vou, meu capitão, eu vou, meu capitão mandou, eu vou sim, bispo, eu vou, porque eu sou fiel ao meu capitão. Outros entram, é que eu amo o Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro. Pois é, pois é. Quando pastores idolatrando um homem, quando nós vemos os caixões, as covas sendo cavadas e vidas chorando sem poder. Eu vi uma amiga minha que só pôde botar a mão no caixão, de longe, assim, entendeu a mão? Minha vida acabou, palavras dela. Mas Deus conforte. Nós temos orado aqui há mais de 100 dias em oração. Todos os dias. A minha filha de 20 anos, casada, trabalha em um shopping e disse, domingo passado iria vir, disse, não vou porque comecei novamente, voltei, houve uma flexibilização, eu tive que voltar a trabalhar, vende roupa, e eu não posso contaminar vocês, nem você, nem papai, nem minha irmã. Mas ela disse que agora, domingo, vai vir aqui em casa, todos de máscara. A minha equipe de direitos humanos veio aqui todo mundo de máscara. Reunimos aqui na varanda todo mundo de máscara. A gente vai no supermercado de máscara, mas infelizmente pessoas não quiseram obedecer. E agora está aí. Bolsonaro se diz contaminado porque há duas correntes. Umas pensam que ele está fingindo para dizer que foi curado com cloroquina. Outros dizem que realmente ele está. Mas se está, já contaminou um monte de gente. Se não está, é um mentiroso. Pior ainda. Mas desse governo eu não espero nada. Na verdade, nós que moramos nas áreas periféricas, nós só podemos confiar em Deus. Porque esse governo já perdeu o controle há muito tempo. Olha, nós não temos um ministro da Educação, nós não temos um ministro da Saúde há 3 meses. O último agora nem tomou posse. O presidente que dizia que ia combater a corrupção, vou combater corrupção, é Lava Jato, está aí agora envolvido em vários esquemas de fake news, envolvido com Centrão, envolvido com tanta coisa ruim. Então, gente, lamentável por aqueles que perderam as suas vidas. Lamentável. Lamentável. E meu sentimento àqueles que sofreram com as perdas dos seus parentes. Eu mesmo perdi muito. Mas, infelizmente, o governo não está fazendo o dever de casa. Infelizmente. Que Deus possa abençoar a nossa nação.